Ela está aqui para falar com a gente, geriatra. Ela não esqueceu de vir e eu também não esqueci, gente. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Carol. Boa tarde, Juliana. Obrigada por ter vindo, por aceitar nosso convite, para bater esse papo, né, Gil? E a gente vai falar de um assunto que a gente já tocou, inclusive, na semana passada, sobre Alzheimer, que é uma doença, né, um mal de Alzheimer. Esse é o nome correto? Mal de Alzheimer? Isso. Hoje em dia a gente chama de demência de Alzheimer, né? Demência de Alzheimer. A gente tem várias causas de alteração de memória, perda de cognição. Então, esse grupo de doenças se enquadra num quadro que a gente chama de demência. Mas o Alzheimer é a mais conhecida, a mais consagrada e a mais famosa, né? Quando a gente fala em demência, parece tão, né, assim, não sei, era uma palavra muito pesada antigamente, né? Que as pessoas tinham um lado pejorativo. Mas o que é a demência? A demência é uma doença neurodegenerativa, né? Quando você tem uma queima dos neurônios, por assim dizer, e aí vai afetando as áreas de funcionamento do paciente, né? Então, ele vai alterando como que é o pensamento, mas tem vários tipos de doenças nesse mesmo grupo. O Alzheimer é a mais conhecida porque tem mais prevalência, né? E ela, caracteristicamente falando, ela tem a predominância da perda de memória. A memória recente é o que é mais afetado no início e depois vão se alterando outras funções do indivíduo. Realmente, a gente até brinca aqui, mas o assunto é sério. As pessoas vão perdendo, vão esquecendo as coisas e chegam até a esquecer o que é básico do dia a dia, assim, né? De necessidades da própria, assim, fisiológicas da pessoa, fazer um xixi, tomar água, tem isso mesmo? Isso é o mais importante, Carol, porque às vezes o paciente chega no consultório muito ansioso, porque ele fala assim, eu estou esquecendo, eu acho que eu estou ficando com um quadro de Alzheimer. Mas tem várias coisas que podem gerar alguns esquecimentos do dia a dia, por exemplo, o estresse, paciente que tem um quadro de depressão, que aí são coisas reversíveis e tratáveis, que a gente consegue reverter o quadro. Esses esquecimentos mais importantes, eles vão ocorrendo no decorrer da doença. A doença de Alzheimer, ela tem várias fases. Então, a gente vai observar que o paciente está tendo alguma falha de memória importante quando a gente vê que o funcionamento dele está prejudicado. Então, ele vai fazer alguma coisa que ele sabia fazer muito bem antes e esquece. Por exemplo, vai fazer café, daí ele coloca o fogo no pó e a água põe na pia, coisas assim que são importantes, alterações bem importantes mesmo. Só idoso que tem Alzheimer, doutora? Ou a pessoa pode ter a qualquer momento da vida? Porque a gente está acostumado a ver as pessoas com mais de 60, 70 anos começarem a apresentar esses sintomas. Um dos fatores de risco mais importante é a idade, né? Porque o envelhecimento dos neurônios propicia essa doença. Então, a gente sabe que a maior parte dos pacientes vão estar ali acima dos 60 anos. Tanto que a doutora é geriatra, né? Sim, sim. Mas a idade não impede o indivíduo de ter. Alguns indivíduos, assim, que a gente chama de Alzheimer precoce, eles começam a ter sintomas e fazem o diagnóstico lá pela faixa etária de 50 anos. E aí, uma das coisas, até curiosidade, né, que na história de quando foi descoberto o Alzheimer, o primeiro paciente que foi estudado, ele tinha 51 anos quando começou com os sintomas. Era uma mulher, ela foi internada como se fosse uma síndrome psiquiátrica, ficou vários anos, e o Alois Alzheimer, depois de um tempo, ele falou, não, essa mulher não tem quadro psiquiátrico compatível. Aí ele foi estudar, fez uma biópsia, e aí ele descobriu que ela tinha alterações importantes. A gente tem vários famosos que sofreram com essa doença ou que ainda sofrem, ainda enfrentam a doença. A gente vai falar de alguns aqui, já a gente volta para falar de sintomas, como as pessoas podem identificar dentro de casa, porque eu acho que isso é importante, né? Acho que o familiar é da peça importante ali para poder falar, né, doutora? O cuidador e, assim, a família sempre tem que estar junto para a gente poder fechar o diagnóstico, porque às vezes o paciente, ele está tão esquecido que ele não nota essa repetição, essa ausência do que então, ele uma não das sabe coisas fazer. que é muito importante é a gente ter a família junto, para eles poderem pontuar, porque às vezes esquecer uma chave num lugar é uma coisa, agora você esquecer o caminho de casa, não reconhecer um familiar é bem diferente. O Maguila é um dos que a gente separou, o boxeador mais famoso aí, né, o sergipano do Brasil aí, tanto Adilson Rodrigues dos Santos, né, ele ainda trata a doença, ele descobriu há muitos anos e é uma doença degenerativa, é isso, ela vai piorando. Muita gente fala que o Maguila teve os problemas que teve neurológicos pelo boxe.
por ter levado muitas pancadas na cabeça, porque o O boxe George era muito... Foreman teve algo semelhante também. Isso é possível? Sim, os fatores de risco ali são a idade, as doenças crônicas, mas a lesão crônica, que nem essa, é o Maguila, e a gente até tem um quadro hoje em dia que a gente fala que são as lesões por repetição, né? Então, como ele tinha muitos golpes na cabeça, ele propicia a ter o desenvolvimento dessa degeneração dos neurônios. São lesões que são microlesões que ocorreram ao longo da vida e somadas elas acabam afetando a parte da cognição, memória. E a gente também tem a Vanusa, que a gente acompanhou o ano passado, toda essa luta dela contra a doença, acabou falecendo em novembro do ano passado, se não me engano, Tinha dia virado 8. no passado, né, Carol, motivo de chacota quando Exatamente. errou o hino nacional e ninguém sabia que ela tinha o Alzheimer, né? As pessoas falam, a Vanusa bebeu. Mas assim, para uma cantora no nível da Vanusa, esquecer o hino nacional, que hoje em dia os jovens acabam nem tanto, né? Eles nem sabem, né? Mas na época, a Vanusa, a gente decorava, tinha prova na escola de decorar o hino nacional. Então, assim, ela esqueceu, e não só a letra, ela esqueceu o tom da música. Já poderia ser mesmo esse indicativo? Sim, muito provavelmente ela já tinha alguns sinais sutis, mas uma das piores coisas que a gente faz é falar, esqueceu porque é velho, que é idoso. É coisa normal da idade. Isso não é. Às vezes a pessoa já está com algum sinal assim importante dessa alteração e a gente acaba deixando passar. E esse momento que ela esqueceu é uma coisa que ela sabia fazer muito bem. Ela fez a vida inteira. Como que ela ia esquecer? Por conta da doença. Essa que passa também é a Edir de Castro, que é das frenéticas, lembra das frenéticas? E ela lutou também por 8 anos. E assim, a cada ano que ia passando, a doença avançava mais e ela, né, nessa luta mesmo, acabou indo pro retiro dos artistas. A gente separou até essas duas, a Vanusa e a Edir, porque assim, muitas vezes a família não recorre mesmo a essas clínicas de repouso, casa de repouso, porque não consegue cuidar em casa. Sim, isso mesmo? Sim, e assim, é uma coisa que a gente tem que ressaltar, que às vezes a família precisa de um apoio também. Cuidar de um paciente com um quadro de doença degenerativa como o Alzheimer é muito cansativo. Uma pessoa só não consegue cuidar. Então, assim, às vezes o idoso vai ter uma estrutura ali que ele não teria em casa. A gente tem asilos que, assim, não é, pois, pai no asilo, é uma pessoa ruim. Não, a pessoa precisa daquele auxílio, às vezes ela está cuidando muito melhor, conseguindo dar um suporte melhor para o familiar, né? É aquela questão de não julgar mesmo, Não julgar. Né? A gente existe uma diferença entre você colocar numa casa de repouso e você abandonar o seu parente ou familiar, né? Até mesmo porque tem muitos familiares que são muito presentes, estão sempre junto, auxiliando, mas eles não conseguem dar aquele cuidado. Um paciente com Alzheimer num estado já moderado, avançado, tem que ter um cuidado 24 horas, supervisão 24 horas. Quando ele está naquela fase moderada, ele consegue andar pela casa e ele consegue fazer algumas coisas, por exemplo, colocar fogo na casa se ele ficar sozinho. Porque ele esquece que ele não pode colocar aqui. Constante. Doutora, é só para fechar, porque a doutora falou muito dessa questão de doença degenerativa, que é uma doença que vai piorando ao longo do tempo. Tem cura para o Alzheimer? Em algum momento, se a pessoa descobrir e começar a tratar, foi mais cedo, ela consegue diagnóstico, curar, né? Ou não? Ou ela consegue só frear? Hoje em dia, a gente não tem nenhuma cura, todos os artigos que saíram ainda nada. A gente não tem nenhum remédio que freie, mas a gente tem medicações que ajudam a lidar com o comportamento. A gente sabe que tem fases e que alguns comportamentos do paciente vão ser danosos tanto para o paciente quanto para o convívio com a família. Então, o que a gente explica sempre para a família? A gente vai estar tratando esses sintomas para deixar ele mais tranquilo, para ele não ficar muito agitado, muito irritado. O que acontece? Às vezes o paciente ele percebe que ele esqueceu e aí ele começa a ficar muito ansioso com aquilo. Então, essas coisas a gente tem que tratar, porque o que a gente mais foca no tratamento é o bem-estar do paciente. E para ele ter um bem-estar, ele tem que estar com um bom convívio com a família. Infelizmente, a gente está com o nosso tempo curto aqui, mas a Bruna fica o convite para um outro momento, com outros assuntos, porque